Bíblia. Por quê? Porque são dons. E a ele Deus deu o cajado. Oh, aleluia. E se você tem, faça uso do teu. E se você tem cajado na mão, Moisés, esse cajado não é só para fazer milagre, não. Esse cajado é para mudar nome de menino também. Esse cajado é para bater em gente arrogante também. Esse cajado é para dizer que vai no teu lugar. Mas se for no teu lugar, tu pega demais, pega mais que eu, mas fica na tua, porque quem tem cajado na mão, oh meu Deus do céu, quem tem cajado na mão aqui é seu. Josué é bom menino. Josué é bom menino. Josué deixa Deus mudar o nome através da pessoa de Moisés. E depois que Deus muda o nome, ele passa a liderar, porque tu vai ver o que vai acontecer na tua vida quando tu deixar Deus mudar teu nome. Quando tu deixar Deus trabalhar na tua personalidade. Oh, aleluia, glória a Deus. E agora no capítulo 5, ele está na liderança da casa de Israel. A primeira cidade a ser conquistada do outro lado do Jordão é Jericó. O termo correto não é conquistar, não é tomar. Porque Jericó era uma anátema, era uma cidade amaldiçoada. E de lá eles não tomaram nada. Simplesmente ela caiu, virou pó e eles passaram por ela para adentrar em Canaã. No capítulo 5, Josué acabara de andar 7 quilômetros. Ele andou do Jordão até o pé do muro de Jericó. Ele atravessou o Jordão empolgado. Oh, aleluia. Por que ele estava empolgado? Porque Deus tinha dito: aonde pisar a planta do teu pé, oh meu Deus, eu te darei a terra por herança. Ele tinha a promessa de Deus para a vida. Oh, por que ele está empolgado? Porque Raabe disse para os espias: o nosso Deus entregou a nossa cidade na vossa mão. E os espias chegaram para Josué e disseram: Josué, a Raabe disse que nós já somos vitoriosos. O nosso Deus entregou Jericó na nossa mão. Então ele fala: vamos lá, santificai-vos, e o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E ele vai e atravessa o Jordão. Quando chega do outro lado, anda 7 quilômetros. Deixa o povo ao pé do Jordão, deixa o povo nas proximidades. E vai sozinho. Vai aonde, Azinavete? Vai até Jericó, dá uma olhada. É aí eu me lembro que Jesus disse: ninguém pode construir uma torre sem antes ver quanto será gasto nesse empreendimento. Porque se ele não contabilizar o que irá ser gasto, ele começará a obra e a deixará pela metade. E alguns irão zombar dele. Josué tem o Espírito sobre a sua vida. E ele entende que precisa ir a Jericó, dar uma olhada, verificar qual é a terra, quantas cabeças, quantos soldados ele irá precisar para tomar a terra. Só que quando ele chega em Jericó, a 7 quilômetros, ele tem uma visão muito grotesca. Mas quando ele chega aos pés de Jericó, ele fica alarmado. Porque as portas de Jericó estavam trancadas. E os muros eram muito altos. 7,5 metros de altura, 6 metros de largura. 3 carros emparelhados, um ao lado do outro sobre o muro. Pessoas residiam sobre a muralha de Jericó. A própria Raabe conta-nos a Bíblia que ela morava sobre os muros de Jericó. Oh meu Deus, agora onde Josué está, igreja? O texto é claro. Ele está aos pés de Jericó. Pé, a parte mais baixa do corpo. Ele está diante da grandeza do inimigo e ainda por cima está na parte mais baixa. O coração de Josué começa a esmorecer. Ele tinha promessa de Deus para a vida, gente. Ele deixou Deus trabalhar no caráter dele. Quando Deus usou o profeta dizendo que tinha um mistério com ele, ele não foi comprar uma mala de
tomar Jericó, para tomar Jericó, ele enviou espias. Enviou 2 espias. Enviar espias fala de alguém que é precavido, de alguém que não vai aleatoriamente, de alguém que se prepara para o dia do combate. Para tomar Jericó, ele circuncidou o povo. Circuncisão, circuncisão, o sinal carnal, o sinal na carne, de uma separação e de uma devoção a Deus. Para tomar Jericó, ele atravessou o Jordão. Ou melhor dizendo, ele celebrou a Páscoa. Celebrar a Páscoa é atribuir a glória a Deus, é atribuir a honra a Deus, é trazer à memória os feitos antigos. Ele celebra a Páscoa e quando celebra, não está lembrando só que dormiu preso e acordou livre. Está lembrando que Deus fez do pó piolho para assombrar quem estava em trono. Ele fez tudo certo. E agora ele se depara com muros altos e portas trancadas. Eu estou pregando para gente assim aqui hoje. Eu estou pregando para você que está sentado aí atrás, que fez tudo certo, enviou espias, celebrou Páscoa, circuncidou o povo, se preparou, fez o seminário, fez o preparatório, preparou o ambiente para viver o milagre. Circuncidou o povo, você vivia na brincadeira, mas passou a viver uma vida separada. Celebrou a Páscoa, temor de Deus na vida. Mas quando a liderança veio para a tua mão, você fracassou. Mas o casamento não está indo bem. Mas o noivado está em dias de se acabar. Você fez tudo certo e agora o CD não está vendendo. Você fez tudo certo, você esperou o tempo de Deus para gravar o DVD. Mas agora não sai nada. Você fez tudo certo. Você preparou economias para entrar numa faculdade. E agora o diploma está pendurado lá na parede. E você não consegue um emprego. Eu quero falar para você rapidamente de coisas que você encontra ao pé dessa Jericó. Ao pé dessa Jericó você encontra consciência da tua pequenez. E levantou os olhos e olhou. E quando olhou, não disse, vou avante. Pelo contrário, quando olhou, disse, imaginou, não está no texto, não tenho condição nenhuma. Oh, meu Deus do céu. Não é assim? Você não está com consciência da pequenez aos pés dessa Jericó? Isso é positivo, gente. Consciência da pequenez. Reconhecer que não há condição nenhuma. Errado não é reconhecer a pequenez. Errado é mentir, errado é se enganar, errado é dizer que está tudo bem quando está tudo ruim, errado é dizer que vai dar certo quando não vai dar, errado é dizer que a crise não chegou no Brasil quando ela realmente chegou. Ao pé de Jericó você encontra consciência da tua pequenez, mas espera aí. Ao pé dessa Jericó, Josué também encontra coragem. Oh, aleluia. Por isso que é bom pregar para crente ligado. O pregador não precisa nem se aprofundar. Eles já entenderam, já levantam a mão, já dá glória. Oh, aleluia. Ao pé dessa Jericó ele encontra coragem porque ele está ao pé de Jericó, território inimigo. E ele tem coragem de levantar olhos e olhar. Ele poderia se deparar com o inimigo que veio para o matar, mas mesmo assim levantou os olhos e olhou. E aos pés dessa Jericó, você não vai encontrar só consciência dessa pequenez.
encontra também em Deus coragem. Coragem para fazer perguntas. Oh, aleluia. Tem gente aqui hoje precisando receber de Deus coragem para fazer perguntas. Tem obreiro aqui hoje precisando receber de Deus coragem para fazer pergunta e perguntar ao Espírito Santo por que não fala mais em línguas. Tem mulher aqui precisando receber de Deus coragem para quando aquele homem deitar naquela cama e virar as costas, você não vai gritar, não vai chorar, não vai espernear. É na classe, é cheirosa, é bonita. Tocar nas costas dele e perguntar: meu amor, por que você está assim? Por que você está calado? Por que você não conversa mais comigo? Me diz. Recebe de Deus, aos pés dessa Jericó, coragem para fazer perguntas. O mundo se move por perguntas. A criança, quando aprende a raciocinar, quando ela aprende a falar, ela diz papai e mamãe. E quando ela começa a raciocinar, quando a criança começa a fazer uso do raciocínio, a palavra na boca dela é por quê? Por quê? Mãe, por que a gente não foi embora? Por que essa irmã está falando lá o tempo todo? Não é assim? Coragem para fazer pergunta. O ministério de Jesus foi movido por perguntas. E o próprio Cristo não tinha vergonha de perguntar, porque tem gente que é santo demais para perguntar. Tudo tem que ser revelado. O céu tem que se abrir. Deus que tem que revelar o oculto e o escondido. Quando Deus não revela, a gente pergunta, né, pastor? Jesus era Jesus e perguntou para o leproso: o que queres que eu te faça? Qual é o teu mal? O que te importuna? Oh, aleluia. E ele recebe de Deus força e coragem para levantar os olhos e olhar e perguntar a quem? A um soldado. A um soldado. Ele está em terra inimiga, ele está em território inimigo. Se deparar com um soldado no pé de Jericó, é morte na certa. Mas ele está revestido, mesmo em meio a uma vergonha, de um pé de Jericó, de uma falência, de reconhecer uma pequenez. Ele está cheio de Deus e está decidido e pergunta: tu é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele recebe de Deus coragem para assumir quem ele é. Eu tenho um partido. Aleluia. E eu não estou pregando de partidarismo. Eu estou pregando de gente que tem lado. Ou você é santo ou você é profano. Ou você anda com Deus ou você está caminhando para o inferno. E ele tem coragem de assumir. Tu é do nosso ou do nosso inimigo? Aleluia. E aí o soldado responde: Eu sou príncipe do exército do Senhor. Aleluia. Eu não sou do teu lado, mas não sou qualquer um não, hein? Sou príncipe. Oh, aleluia. Tu tá ao pé de Jericó, caminhando no deserto. Vai guerrear uma guerra, só conta com Deus, porque, enfim. Mas o príncipe veio para guerrear a tua guerra. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Como que ele estava vestido? Para ele reconhecer que era soldado, estava todo ataviado. Com quê? Com roupa de soldado. E a gente se veste conforme o ambiente, não é verdade? Você está me vendo aqui, eu estou de blazer, estou de terninho, estou de saltinho. Mas se você me ver amanhã, quando eu for embora, eu vou de sapatilha, eu vou de all-star, eu vou com a minha saia jeans assembleiana, sabe? Porque a gente se veste conforme a situação. E Josué está ao pé de Jericó, não está no campo de batalha. Mas quem vem a ele vem vestido de guerreiro.
espada nua nas mãos. Espada é arma, gente, arma branca. E arma não fica na mão o tempo todo. A arma tem que ficar guardada. Aleluia. Josué está ao pé de Jericó, está se sentindo derrotado, mas ele está dizendo: já estou com a espada na mão. Aleluia! Já estou com a espada na mão. Está preparado para o combate, Josué? Se tu não está, eu já estou com a espada na mão. Se você entende e recebe esta palavra, levanta dando glória. Fica de pé dando glória. Aleluia! Será que vocês podem... Você não está preparado para o combate? Se não está, eu só lamento por você. Você vai entrar no meio. Se ficou, vai ter que guerrear. Porque ele já desembanhou a espada. Oh, aleluia. Eu não quero tomar muito tempo, por isso eu vou fazer um pedido e eu peço que você seja rápido. Vê se tem alguém que não é evangélico aí do teu lado. Se tiver, pede licença. Se for uma moça e você for uma irmã, dá a mão a essa pessoa. Se for um irmão, um rapaz, põe a mão assim sobre o ombro dele e começa a convidar ele para vir ao altar. Começa a convidar. Oh, aleluia. É agora, já começa. E traz ele para o altar. Josué o texto começa com Josué prostrado ante aos pés de Jericó, não é verdade? E o texto termina com Josué prostrado aos pés do guerreiro. Oh, aleluia. Você chegou aqui prostrado ao pé de Jericó. E essa Jericó, normalmente nós falamos de Jericó como algo negativo. Ali está a primeira alma para Jesus. É para altar, glória a Deus. Seja bem-vindo. Aonde está a segunda alma? Aonde está a segunda alma? Glória a Deus. Glórias a Jesus. Josué se prostrou, lá está a segunda alma. Josué se prostrou aos pés do guerreiro. Jericó normalmente tem uma conotação de mundo, de algo maligno. Mas nesta mensagem, Jericó tem uma conotação de vitória. E você chegou aqui prostrado ante a Jericó. Não é assim? Jericó, sonho, impossibilidade, utopia, impossível. Mas você vai terminar esse culto prostrado ante aos pés do guerreiro. Vira para essa pessoa que